aí, seus especialistas em epidemia asiática, tudo bem com vocês? Obrigado por quem me mandou isso aqui, porque eu não me lembro, mas parece que o Oliver Stunkel falou aí 2 horas só sobre a China no podcast Os Sócios. Eu vou pegar uns trechinhos aqui, né, porque eles falam de um monte de coisa, principalmente de economia, que é uma parte que eu não entendo muito, mas vamos de Covid zero, né? Acabou sendo o primeiro gostinho daquilo que pode acontecer quando alguém concentra poder demais, porque aquilo foi vendido inicialmente como uma salvação, né? Como um projeto pessoal, assim, como uma estratégia que ele mesmo construiu. E aquilo dificultou dizer depois, ok, aquilo a gente fez, vamos mudar de estratégia agora, porque aquilo foi apresentado como uma sacada brilhante do nosso grande líder. Como voltar atrás depois? Né? Eu odeio quando eles vêm com essa nosso grande líder, porque, como eu já falei em outros vídeos, existe um contexto asiático nessa história de líder. E aqui ninguém na China chama ele de grande líder. Os chineses com quem eu converso, eles chamam de Mr. Xi ou Presidente Xi, e é isso aí. Eu nunca vi assim, os chineses chamarem de nosso grande líder, sabe? Não tem. Mas sociedades asiáticas, e a gente vai ver isso sim, em Singapura, no Japão, Coreia do Sul, que são países de direita, eles têm isso de olhar para o cara e pensar, esse é o nosso líder, a gente vai seguir o cara. Mas nem na Coreia do Norte usa mais grande líder. Pô, mano, 2023, Oliver. Vamos explicar então pra galera o que aconteceu lá. Eles fecharam tudo. A política Covid zero, diferente, ou seja, foi basicamente de... Qualquer pessoa que tivesse com Covid era lockdada e tal. Muito longas, a disposição de impor quarentenas muito pesadas, né? Sempre que surgisse algum surto em alguma cidade, a cidade fechava inteira todo mundo. Fechava. E a ideia, a princípio, foi de manter, assim, de alcançar 0 casos, de não passar pelo que... basicamente todos os outros países passaram, foram grandes surtos, e isso de fato funcionou bastante bem. Claro, né? Só que, vamos lá. A Covid começa aqui, assim, pesado mesmo, na primeira semana de fevereiro de 2020, eu morava em Guangzhou. E aí foi quando a China fechou, o Wuhan entrou em lockdown pesado, de verdade mesmo, que é igual que eu passei em Shanghai ano passado. A minha província de Guangdong foi a segunda mais atingida pela Covid na época, e aí a China fechou tudo, né? Mas assim, os voos internacionais ainda estavam entrando, o pessoal estava vindo para cá, ou saindo da China, né? O que era errado, mas é que ninguém sabia ainda o que estava acontecendo direito. E eu fiquei trancado em casa por 3 dias porque eu quis. Em nenhum momento naquela época teve ordem de vocês não podem sair de casa, quando eu morava em Guangzhou. Porque a política de Covid zero mesmo só começou em 2021 com a Omicron. Tanto que de 2020 até abril de 2021, eu fiz uns 2, 3 testes da PCR, aqueles de nariz ou da garganta. E aí de outubro do ano de 2021 até o fim do ano passado, que é quando eu volto dos Estados Unidos, que eu fui trabalhar lá 6 meses, eu fiz mais de 200. Porque aí veio a Omicron e aí a política de Covid zero realmente apertou, né? Porque a Omicron tinha uma taxa de transmissão muito mais alta do que a Delta. E aí a ideia nunca foi 0 casos. Porque os caras não são burros, né? Eles sabem que não tinha como chegar em 0 casos. Mas é controlar a onda na menor quantidade de casos possíveis. E aí o Vietnã fez a mesma coisa, a Coreia do Sul no começo fez a mesma coisa. Aí no momento eles largaram de mão, né? O Vietnã não, porque eles não conseguiram controlar, mas a Coreia do Sul largou de mão. A China acabou não fazendo sua tarefa de casa ao vacinar rapidamente toda a sua população. Isso é mentira, porque... Bom, pode dar certo e dizer, vamos fechar tudo, a gente vacina todo mundo rapidamente, e aí a gente abre, mas todo mundo já tem alguma proteção básica. Só que a China também, como os países ocidentais, lida com teorias da conspiração. Então... Isso é mentira. E como eu falei, é mentira. A China começou a vacinar já em julho de 2020, vacinas emergenciais para pessoas que trabalhavam em aeroportos, portos e profissionais de saúde. Acho que foi julho ou agosto de 2020. Tanto que em abril de 2021 já estavam vacinando pessoas como eu, né, que são mais novas, que não têm comorbidades e tal. E quando entra o lockdown em Shanghai, mais de 90% da população da China já estava vacinada com 2 doses, porque o curso normal de vacinação são 2 doses, e aí depois tem as doses extras. E 40% e 60% da população já estava vacinada com 3 doses. Então, de agosto de 2020
Abril de 2021 já estava 90 e poucos por cento da população com 2 e 60% com 3. E esse era o foco da Covid-0, vacinar todo mundo. E eles fizeram, vacinaram todo mundo. Então isso aí não é verdade. Então, é muito comum nas redes sociais chinesas ouvir que Covid é uma invenção ocidental para acabar com a China. É engraçado porque aqui houve muito isso. Eu nunca ouvi isso, tá? Eu nunca ouvi que é uma invenção ocidental. Existe uma teoria de que saiu de um laboratório nos Estados Unidos. A China foi na OMS e pediu para investigar isso, porque existem casos de epidemia rolando nos Estados Unidos, perto de onde existe esse laboratório, que eu esqueci o nome, lá para julho ou agosto de 2019, e ninguém nunca investigou. Exatamente o oposto. Chinesa, enfim. Mas isso era só uma teoria que as pessoas lá nutriam ou o governo Não, deu uma não. versão? Porque uma vez eu vi que o governo culpou o exército americano Isso. por conta do Covid. Não. Quando uma teoria da conspiração circula nas redes sociais, pelo menos tem que ter alguma conivência por parte do governo. Por quê? Porque tem um poder que censura. Então, se algo circula muito, É porque deixaram. alguém está deixando. porque Agora, deixaram. É porque vocês entendem que o governo controla tudo que a gente fala na internet aqui. Não é verdade, né? Assim, vocês não conseguem controlar tudo. não quer dizer que o governo está ativamente... Talvez o governo está querendo que isso aconteça, mas sem ativamente promover esses posts, por exemplo. Tem sempre 10 um teorias da conspiração lá. 9 falam que foi a China que inventou o Covid. Uma fala que são os americanos. Eles censuram 9 e deixam essa correndo. Seria isso? Não. De novo, parte do princípio de que aqui na China eles censuram tudo que a gente fala, eles controlam tudo que a gente fala, que não é verdade. Também porque a China vai... Não só a China, o mundo inteiro vai sentir o impacto da nova Guerra Fria. E muito. Porque nós vivíamos num mundo das maravilhas nas últimas décadas em que as duas grandes potências colaboravam, se ajudando muito, elevando todos os barcos, né? Apesar das... Que mundo que tu viveu, cara? Nas últimas décadas a gente teve literalmente quantos golpes de Estado e ditaduras na América Latina? Eu sei que ele é alemão, né? E aí a Europa realmente voou aí nas últimas décadas. Mas o resto do mundo não, cara. Você tá doido? das desigualdades que a globalização causou, sem dúvida, em muitos países. A globalização não causa desigualdade. O que causa desigualdade é o capitalismo. Todas as sociedades teve os vencedores da globalização e alguns que não conseguiram aproveitar daquele momento. Né? Por que será, né? Porque tem uns que são os imperialistas colonizadores e tem uns que são os colonizados. E coincidentemente, tu nasceu acho que foi criado, né, num que é colonizador, que literalmente causou um genocídio num país africano. Que em parte explica até a ascensão de vários populistas, nacionalistas, pensadores anti-globalização, etc. E algumas críticas De até nacionalismo tu deve entender bastante, né? justificadas, mas tivemos um crescimento enorme sem nenhuma interferência de tensões geopolíticas. Isso agora vai mudar. Nossa, mano, não é possível o cara falar um negócio desse, o cara que é profissional dessa área, como que não teve tensão geopolítica, cara? Da onde? Até 80 e poucos, os caras com a tensão com a Guerra Fria com a União Soviética. Isso é 30 anos atrás, 30 e poucos anos atrás. Então é preciso também que o governo chinês prepare os seus cidadãos para um cenário, economicamente falando, muito mais difícil. Culpar o Ocidente do mesmo jeito que no Ocidente também rola um pouco isso, né? Agora a gente não pode mais vender tudo para a China, a gente não pode mais permitir que empresas chinesas comprem. Rola um pouco. Pô, cara, existe propaganda anti-China desde os anos 50, cara. Como que rola um pouco? Teve embargo contra a China e agora tem um monte de sanção contra a China de graça, porque os Estados Unidos não aceitam não aceitam que eles estão perdendo o posto deles de potência mundial, porque eles têm aquela parada do destino manifesto, que eles são o topo da escala evolucionária e que eles têm o direito de fazer o que eles fazem com o resto do mundo. E o cara fala um negócio... Mano, não é possível, né? Nossas startups tecnológicas, etc. Então, eu gosto muito de assistir filmes que fazem sucesso na China, assistir seriado, que muitas vezes de produção local. E é claro, o vilão é um cara americano, e os caras que acabam derrubando ele no final são os chineses, é tudo invertido. Mas o tom desses filmes... A diferença, Oliver, é que assim, os Estados Unidos invadiu a China. Sabe? Literalmente. Tinha como é que eu vou chamar isso? Tipo, um fórum dos Estados Unidos em Xangai. Porque Xangai foi dividida no meio, metade para potências estrangeiras, como o Império Austro-Húngaro, como a Inglaterra e os Estados Unidos, outra metade para a França. Que até hoje existe um bairro chamado Conceição Francesa, que de concessão não teve nada.
E dentro dessas áreas internacionais tinham juízes desses países. Então, se um cidadão estadunidense, britânico, francês cometesse um crime, ele seria julgado por um juiz francês, um juiz estadunidense ou um juiz britânico, e não por um juiz chinês. E aí, quando... Isso, cara, assim, isso aconteceu menos de 100 anos atrás, tá? E aí, quando um chinês faz um filme desse onde o cara é inimigo, pô, mas aconteceu ontem. Quando que a China invadiu os Estados Unidos? Quando que a China foi lá e tomou qualquer coisa? Os caras destruíram... Eles invadiram Pequim, queimaram tudo e roubaram uma porrada de coisa até hoje, cara. Nos últimos anos mudou muito. Tem uma narrativa anti-ocidental Tá mais bem explícito. Não tem, não. bem mais explícita. Não tem, não. Não tem essa narrativa anti-ocidental explícita como é no Ocidente contra a China. Não, assim, não chega nem perto. Acho que isso, sem dúvida, é uma tentativa chinesa de preparar a população para uma situação econômica bem mais difícil, e aí é importante ter um bode expiatório. Tem que ter um... E o mais ridículo do que ele está falando é o governo literalmente discurso o tempo todo falando a gente tem que trabalhar junto, cooperar para evoluir para um mundo melhor. Os caras que trabalham comigo, eles falam isso, guerra não ajuda ninguém, como a guerra da Ucrânia ou a guerra que os Estados Unidos quer cavar com a China aqui em Taiwan. Os caras o tempo todo, essa semana a gente estava falando sobre isso, de que guerra não serve para ninguém. Aqui dentro da China, assim, o que eu vejo, não existe essa narrativa de o governo está empurrando para criar um antagonismo. Muito pelo contrário. Desde o começo, por exemplo, da guerra da Ucrânia, o que a China fala é a gente tem que resolver por vias diplomáticas, vamos sentar, vamos conversar, parem de fornecer arma para a Ucrânia e vamos sentar e resolver isso aí. Não, é o contrário do que o Oliver está falando. um vilão, né? Uma pessoa para combater. Agora, de Covid-0, basicamente, a estratégia muito rígida. E, assim, um grau de rigidez que aqui seria impensável. Assim, de você não poder sair de casa. Impensável porque capitalismo é máquina de moer gente. Estabeleceu-se também uma certa paranoia na sociedade chinesa em que tipo, um vizinho dedurou o outro. O cara deu uma descida lá no prédio para fumar um cigarro lá embaixo. Aí já tinha uma punição. Então, houve... Cara, punição, cara. É engraçado, quando a gente tava em lockdown em Shanghai, teve gente que fugiu do lockdown literalmente para fumar cigarro e correr. E aí tem vídeo da polícia pegando o cara, botando o cara no carro, multando o cara em 200 RMB, não sei quanto é que dá isso em real. E é isso aí, acabou. Houve realmente uma imposição enorme, assim, com um grande impacto sobre a economia, mas fato é que, enquanto o Ocidente sofria muito com surtos ao longo dos últimos 2 anos, enquanto não havia surtos em várias cidades chinesas, a vida lá continuava bastante normal. Sim. Né? E o Partido Comunista usava isso na TV de forma permanente. Enquanto não havia um lockdown, eles mostravam os surtos na Itália, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, dizendo, olha só, olha o caos. Mas isso não é nem propaganda, é só mostrar a realidade mesmo. Tipo, por que a gente está trancando? Por que a gente... Eu falo com conhecimento de causa porque eu estava aqui. Então, por que a gente está fechando o país? Porque a gente não quer que aconteça o que está acontecendo lá. É simples. E a gente aqui está tendo uma vida normal, com algumas restrições pontuais, lockdown aqui e ali. Mas o país acabou se fechando basicamente por 2 anos. Ou seja, era muito difícil entrar e sair da China durante esses 2 anos. Não. Não era, não. Fechar mesmo, como eu falei, foi ali meados de 2021, quando a Omicron chegou, mas antes era suave. Assim, tinha quarentena para entrar na China, mas não era uma parada extremamente complicada. Assim, não era. Assim, ficou complicada mesmo com a Omicron. Aí era difícil. Eu tenho vídeo explicando todo o processo que foi desde eu sair dos Estados Unidos e chegar aqui, fazer 28 dias de quarentena. E aí sim, aí realmente era difícil. Mas, de resto... Para nós, isso teve consequências amplas. Tanto é que de 2020 até 2021, eu fiz 2 viagens aqui dentro da China, eu me mudei para outra província para ir trabalhar em Zhejiang, que é perto de Shanghai, sabe? De boa, em vida de boa. Tinha máscara e tal, mas assim, nada demais. Amplas, então temos, por exemplo, parceiros de intercâmbio na China, e os nossos alunos não podiam fazer intercâmbio na China no ano passado, diferentemente de vários outros países. Então, muitos países foram para Taiwan, para o Japão, Coreia do Sul. China, ano passado estava pesado mesmo. No fim do ano passado, isso começou a gerar bastante... E as universidades e escolas eram os primeiros a fechar. Porque as pessoas têm muito contato, né? E os estudantes viajam depois para outras províncias e tal. Assim, quando começava qualquer surto, escola e universidade fechava assim, na hora. Em parte porque houve uma percepção de que o custo dessa postura rígida era alto demais, custo econômico. Mais ou menos. E que o resto do mundo já estava meio que bem. O que a gente... O resto do mundo estava bem. Só Estados Unidos, Europa e Brasil, uns 4 milhões de mortos, mas tudo certo, né, cara?
Lembrando que os nazistas mataram 6 milhões de judeus. Só a Covid, na Europa, Estados Unidos e Brasil, matou cerca de 4 milhões de pessoas. O que eu ouvi, pelo menos, foi por conta da Copa do Mundo. E eles gostam de Não, futebol, não tem nada a ver com obviamente. isso. Eles viram lá todo Mentira. mundo, estádios Mentira. lotados, todo mundo Mentira, lá mentira, mentira. bem, normal, como Entrando se pra jogar vivendo... sem fazer o teste do Covid Ele antes. disse que tinha Exato. vários memes, inclusive, dos caras medindo temperatura na TV, assim, dos jogadores. Tinha, Então, tinha. aí começou os protestos, que também... Contribuiu. Nossa, É, mano, onde é que vocês estão se informando, né? Não, os protestos não começaram porque as pessoas assistiram Copa do Mundo. Os protestos já vinham rolando. Assim, já tinha protesto desde 2021. Desde fim de 2021, quando teve lockdown em Jilin, quando teve lockdown em Xi'an, sabe? Já estava rolando protesto. Sempre teve protesto. O que aconteceu foi, à medida que a Omicron foi ficando com uma capacidade de transmissão cada vez maior, não tinha mais como controlar. Chegou um momento, ali em novembro, que a gente tinha foco em Shenzhen, foco em Guangzhou, foco em Beijing, foco em Xinjiang, sabe? Tinha muito lugar. E o povo já estava cansado e aí as coisas foram esquentando. Além disso, já tinha passado o Congresso do Partido Comunista, que eu já falei isso várias vezes. E eles não abririam o país antes do Congresso porque eles não queriam a confusão que deu antes do Congresso, né? Porque, assim, o Xi Jinping não é uma unanimidade dentro do partido. Tem resistência lá, tem oposição. Então, eles não iam abrir. Tanto que teve o Congresso em outubro, em dezembro a China abre. E também tem a questão econômica, que a previsão era de crescer de 5% e bateu em 3%. 3 alguma coisa. Então, são vários fatores. A Copa do Mundo não é um deles. Porque já tinha muita gente saindo da China e voltando. Contribuiu. Eu acho que teve... Quando tem manifestações assim de grande porte, pode ser assim a gota que faz... A gota d'água, Mas assim, houve está tendo um descontentamento Ainda com várias não. outras questões, que sim. são também normais. Por quê? Porque a China cresceu por décadas a praticamente 10%. Isso quer dizer que a vida do Sim. cidadão comum se transformou várias vezes. Então, você acaba dobrando, né? Você pode fazer a conta. Obviamente, o crescimento não é igual e não afeta todos. E a China é um país profundamente desigual, como vários outros países ao redor do mundo. Mas se você mais ou menos conseguir aumentar seu patrimônio Qualidade de vida, né? e aumentar também seu salário de acordo com o crescimento do PIB, você conseguiu dobrar a sua riqueza várias vezes ao longo da sua vida. Então, realmente, assim, uma transformação inédita, uma relação... meus amigos chineses costumam brincar assim que os pais deles viviam em outro país, um país totalmente diferente. Claro. Totalmente diferente. É claro que isso causa tensões também. Porque A China, nos anos 80, tinha o PIB do Brasil. Né? Esse é o nível. E hoje a China é a segunda maior economia do mundo. o que houve? A China agora é um país muito mais rico do que era algumas décadas atrás, isso quer dizer que a natalidade despencou. Eu não sei qual que é a relação entre ser rico e ter natalidade despencar, mas as pessoas têm que trabalhar muito. É extremamente caro ter filho na China. E aí teve a política do filho único. E aí hoje muita gente, assim, isso não acontece só na China, né? A gente vê isso acontecer na Europa, nos Estados Unidos, até no Brasil, de que as pessoas querem investir dinheiro em outras coisas, em viajar, em estudar, e simplesmente às vezes não tem condição e tempo para ter filho. Isso acontece muito no Japão. A rotina de trabalho no Japão é um troço tão pesado que as pessoas não saem de casa, não têm energia para sair de casa, para conhecer gente, para fazer sexo, para ter filho. Sim, esse é um problema no Japão hoje e a taxa de natalidade do Japão só cai. A China, a primeira vez caiu foi ano passado. Isso é um problema sim, em vários países. E o que ele falou no fim aqui sobre o descontentamento dos chineses, isso é verdade porque eu já ouvi isso também. Os caras falarem que eles viam a vida deles mudando muito de um ano para o outro, assim, porque a economia estava voando. Mas claro que também tem um limite, né? Essa economia não vai poder crescer 10% ao ano para sempre. Não tem como. E aí vem a Covid, vem todo o estresse da Covid, era extremamente estressante, a questão dos testes, e do nada tudo fechava. Então, realmente, essa parte dele, ele está extremamente correto. Agora, os pontos dele ali sobre a Covid-0, eu não sei com quem ele conversa, mas tem umas paradas que nem os fatos, né? Ele está informando corretamente.